Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo aqui informações diretamente de Brasília. Todos os dias trazemos aqui para vocês notícias do atual governo, da atual política que se instalou no Brasil. Vamos aqui com comentários do programa Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei e seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a vocês que se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pra notícia. Genocídio em Gaza. Eu diria a mesma coisa. Por quê? Porque é exatamente o que está acontecendo na faixa de Gaza, Kennedy. A gente não pode ser hipócrita. Sim. De achar que uma morte é diferente da outra. Sim. Ou seja, você não tem na faixa de Gaza uma guerra de um exército altamente preparado com outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Lula disse ainda que não usou a palavra holocausto ao comparar a contraofensiva israelense ao grupo terrorista Hamas com os atos de Hitler. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel, não foi minha. Hoje, o chanceler israelense Israel Katz rebateu a fala de Lula sobre não ter mencionado o holocausto. Nas redes sociais, o ministro das Relações Exteriores declarou que o país não vai esquecer nem perdoar a comparação com Hitler. A mensagem foi acompanhada por uma imagem gerada por inteligência artificial, na qual o petista segura uma placa escrita em inglês, a frase "Eu não disse holocausto". Já o ex-premier de Israel, Naftali Bennett, foi mais duro ao criticar o presidente do Brasil. Em entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan, Bennett se referiu a Lula como, abre aspas, um idiota, fecha aspas. Brazil's President Lula last week called out Israel, said that Israel was responsible for the genocide of the Palestinian people. What's your response to him? He's an idiot. That's it? That's it. What can I say? Look, I want to tell you something. You know, I hear this criticism, and it's simply Israel hate, Jewish hate. There's no explanation for someone who can talk about genocide. There's no genocide whatsoever. The only genocide that was attempted is when they came in on October 7th to explicitly murder women and children. That is an attempt for genocide. The only reason it stopped is because of the Israeli army. We're going in and doing everything, bending over backward to defend and avoid unnecessary deaths. We're losing boys fighting there because we are so cautious. So anyone who says that is simply a hypocrite and worse than that. Couch. Não, a gente não pode que se unir à opinião do ministro israelense, né? Porque assim, além do Lula falar do que não sabe, ele também mostra como o Brasil está passando vergonha a nível mundial. Porque é vexaminoso ter um presidente da República que é taxado justamente com esses apelidos por líderes internacionais. Porque não é só o ministro da Defesa israelense que pensa isso. São vários líderes que pensam, muitas vezes não falam por mera elegância diplomática, mas que consideram o presidente do Brasil com os mesmos termos utilizados pelo político israelense. Agora, só 2 pontos, Joyce. Primeiro, Lula mente. Lula está mentindo quando disse que não falou do holocausto. Ele não usou a palavra holocausto, mas ele disse que aquilo que está acontecendo em Gaza é aquilo que basicamente é comparável àquilo que aconteceu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, com o massacre de judeus por parte dos nazistas, né, por parte de Adolf Hitler.
Isso se chama holocausto. A gente, Lula não conhece essa palavra, né, não conhece o significado da palavra, mas a descreveu. Então, de fato, Lula está mentindo, porque ele falou exatamente isso, e há gravações que podem ser facilmente encontradas na internet que mostram que falam isso. Então, além disso, Lula não sabe do que está falando quando usa o termo genocídio. Existe uma convenção internacional que foi assinada pelo Brasil também, que indica muito claramente o que é genocídio e o que não é. E o genocídio, segundo essa convenção, é a vontade, eu ensino isso para os meus alunos, inclusive, no IBMEC, a aula 1, né, do curso de Direito Internacional, é a vontade de destruir em todo ou em parte um grupo étnico, racial, cultural, por razões, por vontade do governo. Ou seja, tem que ter uma vontade explícita do governo em fazer isso. Não é o caso daquilo que está acontecendo na faixa de Gaza, porque a única vontade do governo de Israel é eliminar o Hamas, que é um grupo terrorista, assim como reconhecido pelas maiores democracias do mundo, como a União Europeia ou os Estados Unidos. Então Lula fala daquilo que ele não sabe, daquilo que ele não conhece, usa termos que ele não entende e mostra, mais uma vez, e faz que o Brasil, mais uma vez, passe vergonha a nível internacional. E só um último detalhe, Joyce. A gente sempre convidou o presidente Lula para participar aqui do Sem Filtro, né? Ele está, mais uma vez, a gente reitera o convite para que ele converse com a gente, com o nosso público, porque ele também, obviamente, tem total legitimidade de falar com o público da Oeste. Mas o problema é, se o presidente Lula se limita a dar entrevistas para quem foi porta-voz do PT, como Kennedy Alencar, aí fica fácil, né? Aí quando você dá entrevista somente para quem foi o assessor de imprensa do seu partido, aí fica fácil. Então, fica o nosso convite, presidente, venha conversar com a gente. O senhor será tratado com todas as honrarias que merece um chefe de Estado. Mas também não será uma entrevista feita por um ex-assessor de imprensa do PT. Ana Paula Henkel. Joyce, é até difícil comentar, porque quando você passou a bola aí para o Couch, né, rindo, eu também estava aqui rindo, porque é chamar o povo de idiota, né? Chamar o povo de idiota. Você não fala, não, eu não falei a palavra holocausto, eu apenas disse que Israel faz aquilo que Hitler fez. E o que Hitler fez? Pois é, o holocausto, presidente Lula, holocausto. O senhor comparou a defesa legal, legítima de Israel contra um grupo terrorista que o senhor apoia e que apoia o senhor, porque Lula é Hamas e Hamas é Lula. Israel está apenas respondendo a, se aí podemos usar, né, a palavra genocídio, foi o que Hamas fez no 7 de outubro, porque ali eles entraram nas casas das pessoas, presidente Lula, para matar judeus, apenas por matar judeus, por serem judeus. Deixaram 260 corpos num festival de música de adolescentes, jovens que passaram a noite ali curtindo a vida, curtindo a música, foram mortos apenas por estarem em um festival de música judeu, no Estado de Israel. Isso é genocídio, Lula. Isso é genocídio. O que Hamas faz é genocídio. Caso o senhor se interesse, leia o Estatuto do Hamas de 1988, primeira página, Lula. O senhor nem precisa ter o trabalho de chegar ali na 10ª página, primeira página, já diz que o Estado de Israel não deve existir e que enquanto o Hamas existir, eles lutarão para que Israel não exista. Isso é genocídio, Lula. Isso é genocídio. Agora, tudo é genocídio para essa gente, né? Hoje estávamos falando dessa manifestação horrorosa, abjeta, a favor do MST, outro grupo terrorista no Brasil, na Câmara dos Deputados, e enquanto o deputado Ricardo Salles estava discursando, o povo ignorante gritando fascista, fascista. Ou seja, tudo é genocídio, tudo é fascista. Essa mesma turma que, quando Milei foi eleito presidente da Argentina, Milei, que é praticamente um libertário, se vocês não sabem o que significa um libertário, no que um libertário acredita, chamaram o Milei de fascista, que é o oposto de libertário. Ou seja,
Essa gente abre a boca só para falar bobagem, para vender narrativa e, no caso do Lula, para mentir. Piotr, quanto mais ele tenta desdizer, mais claro fica o que ele disse. Mas aí, Joyce, eu acho que agora, não vou dizer que é uma estratégia, mas como deu muito errado a ideia do que ele decidiu falar e falou, nessa comparação esdrúxula, absurda, e agora ele tenta ofender a inteligência das pessoas. Ana já fez menção aqui, Caut também, mas é só para questão retórica, porque o espectador de Oeste Sem Filtro é inteligente, sabe muito bem, mas só para uma questão retórica. Uma das definições de Holocausto. Período da história na época da Segunda Guerra Mundial, quando milhões de judeus foram assassinados por serem quem eram. Os assassinatos, foram organizados pelo Partido Nazista Alemão, liderado por Adolf Hitler. Os judeus foram o principal alvo dos nazistas. Bom, só mera questão de retórica, todos nós sabemos o que é isso. Mas como é difícil voltar atrás, a não ser que seja por um pedido honesto de perdão aos judeus e à população do mundo inteiro, a usar uma expressão que o mundo civilizado sabe exatamente da gravidade, para comparar a um momento que, vamos lá, Ana Paula fez menção, mas lá no dia 7 de outubro do ano passado, civis estavam nas suas casas, jovens estavam numa festa, civis estavam se locomovendo pelas ruas, pelas estradas de Israel, e foram ali num ataque surpresa por um grupo terrorista extremamente treinado e muito armado. Quando Lula fala assim, um exército bem treinado contra mulheres e crianças, ele está se referindo ao quê? Porque pela ordem cronológica ele deveria primeiramente se referir a isso. Este fato, crime contra a humanidade, tipificado, não tem dúvida. O Hamas é um grupo terrorista, fora da lei, que sequestra os próprios palestinos da faixa de Gaza. Você encontra isso há muito tempo de palestinos que conseguem fazer essa denúncia na internet, que usam os próprios palestinos como escudos, porque Israel, antes de declarar guerra ao Hamas, não à Palestina, ao Hamas, não ao grupo de Gaza, ao Hamas, que sim, controla Gaza com uma ditadura, Israel pediu para as pessoas saírem daquela região porque o Hamas tem o seguinte objetivo. O objetivo do Hamas, como a Ana já fez menção, é extinguir o Estado de Israel. Extinção de um Estado inteiro quer dizer o quê? Aliás, gritado por um monte da patuleia no mundo inteiro, inclusive de universidades premiadas nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também, né? Do rio ao mar. Do rio ao mar é simplesmente a exclusão de Israel. Esse é genocídio. A Ana já explicou aqui, mas é bom explicar novamente, insistir nesse ponto. Mas o objetivo de Israel é recuperar os reféns. Há reféns ainda. Esses reféns são civis, não são militares. O Hamas não liberta. Cadê o esforço do presidente Lula? Uma declaração dele, primeiramente, condenando um ataque de homens armados terroristas contra civis, um crime contra a humanidade. A ordem cronológica precisa ser observada. Depois ele vai lá e diz o seguinte: o Hamas precisa libertar esses civis. Civis não estão no fronte de guerra, não devem estar no fronte de guerra. É isso aí, pessoal. Assim, Lula está colocando, como podemos dizer, colocando o Brasil, né, o seu orgulhozinho besta, acima do Brasil. Ele sabe que ele falou bobagem, ele sabe que ele errou em tudo que ele falou. E ele não consegue, por conta do orgulhinho besta dele, voltar atrás, se retratar, como todos fazem. Todos fazem isso. Pode ser em rede social, pode ser num pronunciamento, mas as pessoas fazem isso, pelo menos conhecidos aí, até famosos aí de meio de cinema, música, essas coisas, quando fala alguma coisa que é errado, eles se retratam, mas o orgulhinho besta dele, ele sabe que ele está errado, pessoal. Ele sabe que ele falou bobagem, que ele, né, errou em praticamente tudo, que quando ele vai falar de uma coisa, ele sempre erra. Ele sabe disso. Mas o que acontece? O orgulhinho trouxa dele, o orgulhinho besta dele, reafirma do que eu falei, eles estão contra a criança.
No primeiro ataque, quem se lembra aí, 2023, no finalzinho de 2023 ali, no primeiro ataque, né, daquele pessoal ali que o Lula está defendendo, a gente não se viu criança e mulheres ali, não. Só homem velho. Homem mesmo, velho, treinado, fortemente armado, que fizeram aquele primeiro ataque. Então ele está defendendo isso, pessoal. Para vocês verem o tamanho da nojeira que se instalou no Brasil. Ele está defendendo isso. E o orgulhinho besta dele faz ele não voltar atrás, faz ele continuar com o mesmo pensamento. Ou, porque eu sou o Lula, eu sou o Lula. Todo mundo viu que quando o Lula entrou voltou à presidência, ele entrou achando que era que nem antigamente, o povo não sabia de nada, escutava só o que jornal ali da Globo falava. Hoje não, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo sabe o que Lula faz, o que um deputado esquerdista, um senador esquerdista faz. Não é igual antigamente, não. Que as pessoas ficavam refém ali só do que a Globo falava. Elogiava Lula, elogiava não sei quem, mas por trás ali das câmeras, ali nos bastidores, tinha o Pix, né, na conta, né? Hoje não, hoje as pessoas têm informação em suas mãos. Ele achou que ele ia chegar de novo aqui no seu terceiro mandato, ia arrasar, ia falar tudo que tem para falar e todo mundo iria ficar quietinho, mas não é assim, não funciona mais desta forma. É isso aí, pessoal, agradeço a vocês pela companhia, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.